começar? Mesma coisa? Não, não pode ser possível não. Então aqui, ó, agora eu confirmei, ó. Tem os dois lados. Passa, por favor, de novo. Tem os dois lados agora aí. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas aí, como sempre, um prazer infindável estar aqui na presença de vocês. Seguinte, a gente está entrando numa parte do conteúdo que ele é muito heterogêneo, vamos dizer assim, tá certo? Você vai perceber aí nos exercícios, como eu já havia comentado várias vezes e sempre reforço, que a prova da SPSEX, pelo menos as questões de química, elas estão muito interdisciplinares. Então, quer dizer, uma mesma questão vem abordando vários assuntos, né? A lista que vocês receberam hoje, que já está postada, já diga-se de passagem, se você pegar a questão número 1, olha só, não vou resolver ela agora, só vou te mostrar como que está essa interdisciplinariedade. Então, se você pegar a questão número 1, tá certo? As alternativas A, B, C, D, E. Então, primeiro, a primeira alternativa, a letra A, está trabalhando com modelo atômico. A alternativa B e C está trabalhando com tabela periódica. A alternativa D está trabalhando com atomística. E a alternativa E vem trabalhar com ligação química. Correto? Ok? Então, como eu venho sempre repetindo, sempre batendo nessa tecla, tá? As questões atuais, elas estão muito interdisciplinares. Então, de vez em quando eu não faço alguma questão, não é porque eu não quero fazer com vocês. É porque a gente ainda não chegou no conteúdo. E aí, se eu tentar explicar, se eu tentar fazer a questão sem ter explicado o conteúdo, professor, você não explicou. Como é que eu vou fazer? Como que eu sei que é assim? Então, não se preocupe, tá certo? Que quando for a questão, quando a gente tiver visto o conteúdo, trabalhado o conteúdo, eu vou mostrar para você como que se resolve essa questão. Tá certo? Hoje, por exemplo, eu não sei se você está presente, mas se não tiver, eu vou projetar aqui. Nós vamos usar a lista da semana passada e a lista que eu entreguei hoje. A lista da semana passada foi a 5ª lista. Essa é a 6ª. Mas se não tiver, não tem problema. Eu vou projetar aqui. Tá certo? Fique tranquilo. Tira essa angústia do coração. Tá? Tira essa angústia do coração. A gente tem que ter foco nos estudos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá então, rapidamente para a gente dar continuidade, porque agora é um elo. Um conteúdo vai ajudar a entender o outro. Aula passada, o que nós trabalhamos? Aula passada nós vimos os modelos atômicos, correto? Vimos que o modelo atômico é uma construção do conhecimento. Cada um vai contribuindo com algo. Então, primeiro modelo atômico que nós vimos da era moderna, Dalton. Esfera maciça, indivisível, sem cargas. Segundo modelo atômico, Thomson. Pudim de passas. O átomo é eletricamente neutro, tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e é divisível. Terceiro modelo atômico, Rutherford. O átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão as cargas positivas, os prótons. Na eletrosfera estão as cargas negativas, que são os elétrons, sendo que os elétrons estão girando ao redor do núcleo, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Modelo planetário. Próximo modelo. Modelo de Bohr. O que Bohr fez? Diz que a eletrosfera estava dividida em níveis estacionários de energia, certo? E que a transição eletrônica, a mudança de nível pelo elétron, ocorre com ganho ou perda de energia. Fechou? Próximo modelo, nome é esquisito. Schrödinger. Não é isso? Ele calcula a posição do elétron? Não. Ele calcula a velocidade do elétron? Não. Ele calcula a maior probabilidade de encontrar o elétron. Essa maior probabilidade, essa região do espaço com maior probabilidade de encontrar o elétron, a gente chama isso de orbital. Correto? Que eu até mostrei as imagens aqui. Eu falei, olha, não consigo desenhar isso. Como que eu vou representar o orbital? Com um quadradinho. Correto? Perfeito? E por último, nós vimos que tem uma última definição do elétron, uma última caracterização do elétron, que é o spin. E para ocupar o mesmo orbital, os elétrons têm que estar de spins opostos. Quando eles estão de spins opostos, nós dissemos que eles estão emparelhados. Se só tem um spin, ele está desemparelhado. Confere? Tranquilo? E para cada, vamos dizer assim, para cada caracterização do elétron,
a gente chama de um número quântico específico. Então, por exemplo, camada é o número quântico principal. Subnível, número quântico secundário. Né? Orbital é o número quântico magnético. E o spin é o número quântico de spin. Tranquilo? Fiz só uma revisão aí, uma recapitulação, tá? Porque a gente vai precisar disso tanto para a aula de hoje, como para a aula de tabela periódica, como para a aula de ligação química. Tudo agora está conectado. Se você perder o fio da meada, vai chegar lá na frente e você vai falar assim, como você sabe? De onde você tirou essa ideia? Ok? Por isso que eu falei que é muito heterogêneo, está tudo conectado. Esquecer uma parte, a parte lá da frente vai ter dificuldade. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos estudar na atomística? O que nós temos que saber? A atomística é o estudo do átomo. É o estudo do átomo como nós conhecemos atualmente. O que a gente tem que saber? Beleza. Então eu estou trabalhando com o átomo. Lindo. Maravilhoso. Sensacional. Que coisa estupefenda. Nem sei se existe essa palavra. Quais são as características do átomo? Primeira característica que a gente tem que lembrar. Todo átomo, seja ele qual for, é átomo? É, então ele é eletricamente neutro. Tá aqui, ó. Ele é eletricamente neutro. Pronto, tá aí. O que isso significa? Significa que ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Você percebeu que eu falei partícula? Então a partícula de carga positiva tem massa? Tem. A partícula de carga negativa tem massa? Tem. São partículas, são corpos carregados, um positivamente e outro negativamente. Tem relação de massa entre esses corpos? Tem. Quem foi que descobriu? Thomson. Foi Thomson que falou, vou colocar aqui no cantinho, ó. Você deve lembrar disso. A massa do próton é igual, ou aproximadamente igual, a 1840 vezes a massa do elétron. Então eu vou destacar, ó. Destacar aqui assim, ó. Tá aí. Que significa, se o elétron pesar 1 kg, o próton deveria pesar 1840 quilos. É quase que desprezível, mas existe. Correto? O que mais que nós sabemos do átomo? Opa! O átomo ele está dividido aí em duas regiões bem características. Não é isso? Eu tenho lá o núcleo e tenho a eletrosfera. Acabamos de comentar isso. No núcleo, o que nós vimos? Perfeito. No núcleo tem a subpartícula atômica chamada próton, que nós sabemos que tem carga positiva. Na eletrosfera, show de bola, nós temos os elétrons, que tem carga negativa. Tem uma outra subpartícula. Tem uma outra subpartícula. Né? No núcleo, nós também temos os nêutrons. Esse aqui, ou esses aqui, só foram descobertos em 1932. Por isso que tem uma questão da lista anterior, da quinta lista, que pergunta qual era, né, ou vamos dizer assim, o modelo que não descrevia uma das subpartículas atômicas. Mas a gente vai comentar sobre ele. Eu vou mostrar de novo ele. Isso, que tinha até uma charge, né? Tinha um desenho, exatamente. Isso. Próton e elétron foram sugeridos por Thomson. Mas quem deu o nome, quem primeiramente chamou de próton e elétron foi Rutherford. Tá certo? Nêutron só foi comprovada a sua existência em 1932. Caldrick, que conseguiu fazer isso. Nêutron, como nós sabemos, não tem carga. Tem massa, mas não tem carga. Correto? E a massa do nêutron é muito próxima da massa do próton. Então eu posso colocar aqui na relação, ó, que a massa do nêutron é muito próxima da massa do próton. Então, mais uma vez, se o elétron pesasse 1 kg, o próton e o nêutron, cada um pesaria 1840 quilos. Consequentemente, o que eu posso falar?
que a massa do elétron comparada a próton e nêutron é desprezível. Porque imagina você, ó, pensa comigo, vamos lá, ó, pensa comigo. A massa do próton e do nêutron é 1840 vezes a massa do elétron. Então imagina que eu tenho um carro de 1840 quilos. Ok? E lá dentro tem um saco de feijão de 1 quilo. Se eu tirar o saco de feijão, vai fazer diferença na massa? Vai, tirei 1 quilo lá de dentro. Claro que faz diferença. Mas eu posso desprezar? Comparado à massa do carro. A massa do carro é 1840 quilos. Posso desprezar? Posso. Comparado ao carro, a massa do saco de feijão não é quase nada. Faz uma porcentagem. Pega 1, divide por 1840 e multiplica por 100. Você vai ver quanto em porcentagem é a massa. Não chega nem a 1%. Então, a massa do elétron, comparada à massa do nêutron e do próton, é desprezível. Daí surge a ideia, então, da gente calcular a massa do átomo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Como que a gente faz a representação de um átomo? Pronto. Como que é a representação? Como que a gente coloca no papel, escreve no papel? Então tem lá, né, um símbolo qualquer, X, aí embaixo aparece Z, e em cima aparece A, não é assim? Beleza, então, vamos lembrar. O que significa o Z, esse número aqui embaixo? Boa. É o número de prótons. Professor, eu vi que chama número atômico. É a mesma coisa. Vou até colocar número de prótons barra número atômico. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E o número de cima? Agora que vem a polêmica. Não. É por isso que eu falei que agora vem a polêmica. Devagar, para que você não se confunda. Vamos devagar. O número de cima é o número de massa, que é diferente de massa atômica. Professor, tem diferença? Tem. Vou dar um exemplo. Bem fácil. Bem tranquilo. Sem muito mistério. Se eu pego o elemento cloro. Elemento cloro. Tá lá. Elemento cloro. Qual é a massa atômica do cloro? Vamos lá. A massa atômica do cloro é 35,5. Pode olhar na tabela periódica se quiser. Isso aqui é a massa atômica. Se a massa atômica fosse a mesma coisa que o número de massa, eu estaria interpretando isso aqui, ó, que eu tenho meio próton ou meio nêutron. É possível ter meio próton? Partir ele no meio assim, ó. Igualzinho. Ou, próton não. É possível partir meio nêutron, chegar no nêutron e fazer assim, ó. Partir no meio. Pega outro elemento. Isso não é, vamos dizer assim, especificidade do cloro, não. Pega outro elemento, ferro. Ferro. Qual a sua massa atômica? 55,8. Quer dizer que eu peguei 80% do nêutron? Não, né, gente? É óbvio que não. Então, cuidado. Uma coisa é massa atômica, outra coisa é número de massa. São dois conceitos totalmente distintos. Vou explicar o primeiro agora. Vou explicar o segundo depois. O que é número de massa? Número de massa é o somatório da quantidade de prótons e nêutrons. Ponto final. Então, o número de massa, o que é número de massa? É o somatório da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Isso é número de massa. Massa atômica, daqui uns 20 minutinhos eu explico. Porque se eu tentar explicar agora vai dar problema. Então, cuidado. Uma coisa é número de massa, outra coisa é massa atômica. E de vez em quando,
Alguns avaliadores também se confundem com isso. Por exemplo, vamos lá, ó, para você ver. Você recebeu sua lista aí, não recebeu? Faz o seguinte, pegue sua lista. Pegue aí sua lista. Pegue aí sua lista. Ok? Vai lá na questão número 5. Questão número 5 da SPSEX 2016. Ok? Tudo bem aí? Achou? Beleza, né? Olha o item 2. Eu vou ler o item 2 para você. Vou ler o item 2. Olha o que ele fala. O átomo... Ó, então ele está falando do átomo. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa 137 U e número de nêutrons 81. Essa massa que ele citou foi o número de massa ou a massa atômica? Massa atômica. Está em U. Essa aqui não tem unidade de medida. Ele deveria ter citado o número de massa, porque ele quer que você descubra o número de prótons. Tá vendo? Até o avaliador se confunde. Então, cuidado. Cuidado. Uma coisa é número de massa, outra coisa é massa atômica. Tá? Mas mesmo assim, essa questão tem resposta. Tá? Antes que você fique desesperado. E mesmo se não tivesse, você pode recorrer a mim que eu faço um recurso, ó, daquele jeito. Tudo bem? Então, primeiramente, o que é número de massa? Somatório dos prótons e nêutrons. Por que eu não coloco o elétron? Porque a massa dele é desprezível. Eu deveria ter colocado o elétron aqui? Sim, mas a massa dele, por ser desprezível, eu não coloco no cálculo. Fechou? Beleza? Beleza, então. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é massa atômica. Aguenta um pouquinho aí que você vai entender. Tá bom? Aguenta um pouquinho aí. Beleza? Então, representação do átomo. Em cima o número de massa. Embaixo o número de prótons ou o número atômico, do jeito que você quiser. E aí é assim que nós conhecemos o átomo. São assim as características do átomo que nós conhecemos. Aí pode surgir a pergunta, mas professor, e se não for eletricamente neutro? Aí não é átomo. Simples. Se não for eletricamente neutro, não é átomo. Ponto final. Ah, mas é um átomo? Não. Átomo é eletricamente neutro. Acabou. Ah, mas eu vi. Se viu, viu errado. Simples desse jeito. Se a espécie química não for eletricamente neutra, se a espécie química não tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, aí a essa espécie química eu chamo de íon. Então, o que eu sei sobre o íon? O íon é uma espécie química em desequilíbrio eletrônico. Se é desequilíbrio eletrônico, a quantidade de partículas positivas é diferente da quantidade de partículas negativas. Correto? Perfeito? Bem, essa diferença pode ser uma partícula em maior quantidade que a outra. Então, por exemplo, pode sim acontecer, não há problema nenhum, da quantidade de partículas positivas ser maior que a quantidade de partículas negativas. Pode acontecer isso? Pode. Ainda tem a diferença? Perfeito. E pode acontecer da quantidade de partículas positivas ser menor que a quantidade de partículas negativas. Continua sendo diferente? Perfeito, continua. Agora, olha só. Todo íon é gerado a partir de um átomo. Todo íon é gerado a partir de um átomo. E todo íon, a quantidade de partículas carregadas são diferentes. Então, ou eu mudo a quantidade de prótons, ou eu mudo a quantidade de elétrons, para que fique desigual. Eu pergunto para você, você que é uma pessoa inteligente, eu sei que você é inteligente. Eu sei que você tem discernimento. Eu sei que quando você vai cruzar a rua, você olha para os dois lados. Aonde é mais fácil de mexer no átomo? No núcleo ou na eletrosfera? Tá vendo como é óbvio? Então, toda vez que um átomo dá origem a um íon,
Vou até escrever, ó. Modifica a eletrosfera. Tá aí, ó. Professor, tem como mudar o núcleo? Tem. Nunca neguei isso. Sim, tem como mudar o núcleo. Mas é fácil? É muito difícil. É muito difícil. E aí, olha só. Eu vou mudar a eletrosfera. O que eu posso fazer na eletrosfera? Quem está na eletrosfera? O elétron. Se eu vou mudar a eletrosfera, o que eu vou fazer? Ou eu aumento a quantidade de elétrons, ou eu diminuo a quantidade de elétrons. Porque eu estou mexendo aonde? Na eletrosfera. E o que tem na eletrosfera? Então, ou eu aumento a quantidade de elétrons, ó, aumenta a quantidade de elétron, ou eu então diminuo a quantidade de elétrons. Tá aí. Afinal, eu estou mexendo na eletrosfera. Ou eu aumento, ou eu diminuo. Não tem outra possibilidade. Correto? Se eu aumentei a quantidade de elétrons, então tem mais carga negativa. Se tem mais carga negativa, a quantidade de carga negativa é maior que positiva. Se eu diminuir a quantidade de elétrons, opa, então tem mais carga positiva. Porque eu diminuí a quantidade de elétrons. Positivo ficou maior que negativo. Ok? Aqui, ó, perceba bem. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? A quantidade de cargas elétricas. Significa que ele está ganhando ou perdendo? Não. Significa qual carga elétrica está a mais. Ou a positiva ou a negativa. Eu não estou indicando se ele ganhou ou perdeu. Eu estou indicando quem está a mais. Então, toda vez que a quantidade de cargas positivas for maior que a quantidade de cargas negativas, o átomo perdeu elétron. Agora, se a quantidade de cargas negativas for maior que a quantidade de cargas positivas, então o átomo ganhou elétron. Por quê? Porque eu só mexo na eletrosfera. E o que eu tenho na eletrosfera? Elétron. Aqui eu vou ter um ânion. E aqui eu vou ter um cátion. Correto? Então, cátion é aquela espécie química onde o átomo perdeu elétrons. Ânion é aquela espécie química que foi gerada quando o átomo ganhou elétrons. Tranquilo? Beleza? E como que eu faço para distinguir o íon do átomo? Eu represento a carga residual. Ó, olha o nome. Olha o nome. Carga residual. O que é resíduo? O que é resíduo? É o que sobra. Quem está sobrando aqui, a positiva ou a negativa? Positiva. Quem está sobrando aqui, a positiva ou a negativa? Tá vendo? Então, como é que eu represento um cátion? Vamos pegar aqui um caso aleatório. Por exemplo, ó, tá lá, Ca mais 2. O que significa esse mais 2? Que ele tem duas cargas positivas a mais. É o resíduo. Por que ele tem duas cargas positivas a mais? Porque o átomo perdeu elétron. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Por isso que tem duas cargas positivas a mais. Se eu pego um ânion, vamos lá, representação do ânion. N-3, por exemplo. O que significa esse menos 3? 3 cargas negativas a mais. Eu estou representando o resíduo, o que está a mais. Por que ele tem 3 cargas negativas a mais? Porque o átomo que deu origem a ele ganhou 3 elétrons. Então, de novo, isso aqui é o que a gente chama de carga residual. É aquela carga que está a mais. Ela não indica quem ganhou e quem perdeu. Só indica quem está a mais. Tranquilo? Dúvidas?
Questionamentos? Alguém me chamou. É a quantidade deles. A quantidade de próton junto da quantidade de nêutron. É a quantidade. No entanto, que esse número aqui, ó, não tem unidade de medida. Não é grama, não é quilograma, não é U. Não tem unidade de medida. Porque indica a quantidade. Pode procurar em qualquer livro que você quiser. Você nunca vai encontrar o número de massa tendo unidade de medida. Aonde que eu mexo? Então ele tem 3 elétrons a mais. Sim. Exatamente. Ele vai colocar. Exatamente. Por isso que eu estou deixando bem claro. Aonde eu estou mexendo? Eu mexo no número de prótons? Não. Se o átomo tinha 10, por exemplo, o átomo tem 20 prótons. Esse íon tem quantos prótons? 20. Por quê? Porque eu mexi aonde? Esse átomo tem 7 prótons. Esse íon tem quantos prótons? 7. Eu não mexi no núcleo, eu mexi na eletrosfera. E o que eu tenho na eletrosfera? Elétron. Beleza? Mais uma dúvida? Falo, opa, claro, com certeza. A carga residual indica qual carga está sobrando, qual carga está a mais, excedente. Então eu tenho 2 cargas positivas excedente, 2 cargas positivas a mais do que as negativas. Aqui eu tenho 3 cargas negativas a mais do que as positivas. Beleza? Tem. Vamos fazer, vamos deixar bem assim esmiuçado. Já? Dúvidas? Não? Certeza? Então só para desencargo de consciência. Desencargo de consciência aqui. Para eu chegar hoje em casa, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Imagina que eu vou pegar um átomo qualquer aqui, aleatório. Aleatório, tá? Então lá, P1531. Como eu sei que é átomo? De onde eu tirei essa ideia? Não tem carga residual. Cadê a carga residual? Não tem. E não tem como ter, porque todo átomo é eletricamente neutro. Ó. Tem exceção? Nenhuma. Então, beleza, então, show de bola. Para esse átomo, vou contabilizar, contar as subpartículas atômicas. Subpartículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Então, beleza. Vamos lá, devagar. Quantos prótons? 15. Quantos elétrons? 15. Eletricamente neutro. Quantos nêutrons? 16, né? É só pegar 31 menos 15. Deixa eu colocar esse 31 melhor, tá parecendo um 81, né? Melhorar aqui, para não ter dúvida. Professor, o carbono 14 também é átomo. Vou chegar lá. Essa dúvida vai sanar hoje. Se eu coloco assim agora, ó. Se eu coloco assim, ó. P menos 3. Pronto. É íon, não é? Cátion ou ânion? Ânion. Ganhou ou perdeu elétron? Ganhou, né? Ganhou carga negativa, porque por isso que ele ficou com carga residual negativa. Então vamos lá, ó. Quantos prótons? Aonde que eu mexi? Mexi no núcleo? Então o núcleo permanece intacto? E o que eu tenho no núcleo? Então se antes tinha 15, continua tendo 15. Não mexi no núcleo. Quantos elétrons? 18. Não ganhou 3 elétrons? Quantos nêutrons? 16. Por quê? Porque eu mexi aonde? Eu não mexi no núcleo. O núcleo permanece intacto.
Mesmo raciocínio. Vamos supor aqui, ó. Vamos puxar outro aqui. Eu tenho assim. Vamos supor que tenha P mais 3. Beleza? Carga residual positiva. Então ele perdeu elétron. Confere? Vamos lá. Contabilizando aí. Quantos prótons? 15. Mais uma vez, eu mudei a eletrosfera. Núcleo permanece intacto. Quantos elétrons? Show de bola. E quantos nêutrons? Fechou? Tranquilo? Não? Só coçando a cabeça? Tá bom. Vamos lá, senhoras e senhores. Quem não entendeu? Todos entenderam? Certeza? Vou para uma parte agora tensa, que vai gerar polêmica. Eu sei que vai gerar polêmica. Beleza. Para um átomo dar origem a um íon, eu modifico a eletrosfera. Eu adiciono ou retiro o elétron da eletrosfera. Da onde da eletrosfera? Da última camada. Confere? Qual o outro nome que a gente dá para a última camada? Camada de valência. Confere? Então grava aí. Está gravando ali também. Eu tiro ou coloco o elétron da última camada. Beleza? Para não dizer que não falou. Eu tiro ou coloco o elétron da última camada. E na aula passada nós vimos distribuição eletrônica, não vimos? Não vimos que o número indica a camada, a letra não indica o subnível? Não foi isso? Então vamos lá. Devagar, com muita cautela, muita tranquilidade, sem ter arritmia, sem querer matar o professor. Vamos devagar, ó. Fazendo comparações aqui para você não se perder. Vou bem simples, bem simples. Tá lá, ó. Cálcio, número atômico 20. Me ajuda. Átomo ou íon? Por que é átomo? Não tem carga residual. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele tem 20 prótons, porque o número que aparece embaixo é o número de prótons. Consequentemente, ele tem que ter 20 elétrons. Fechou? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Como é o seu número de elétrons? É o que aparece aqui em cima. 2, 4, 10, 12, 18, 20. O número que aparece na frente é a camada. E a letra, o subnível. Beleza? Qual é a última camada? Ó. Primeira camada. Segunda camada. Terceira camada. Quarta camada. Então, pela lógica, a quarta camada é a última. Se eu faço assim, Ca mais 2. Ganhou ou perdeu elétron? Da onde? Da última camada. Então, quantos elétrons eu vou tirar da última camada? 2. Então, como vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Acabou. Por que eu não coloquei a 4s2? Eu tirei 2 elétrons. Eu tirei ela. Tudo bem? Tranquilo? Volta? Vamos voltar. Então, voltando. Quando um átomo, ó, isso aqui é um átomo, ele vai dar origem a um íon. Neste átomo dando origem a este íon, está retirando, perdendo 2 elétrons. Confere? Da onde eu vou tirar esses elétrons? Da camada de valência, da última camada. Aí vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta. Qual que é a última?
A quarta. Então, de onde que eu vou tirar os elétrons? Da quarta. Vou tirar daqui. Quantos elétrons eu vou tirar? Ué, se eu tirei todos os elétrons da camada, ainda existe a camada? Não. A camada já não está mais presente. Então, como que vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui, ó, acabou. Já não passa mais para cá. Beleza? Dúvidas? Certeza? Devagar, hein? Presta atenção. Ca menos 2. O que aconteceu daqui para cá? Adicionei 2 elétrons. Confere? Tranquilo? Aonde que eu adiciono? Na camada de valência. Qual é a camada de valência? Para esse átomo é a quarta. Então, onde eu vou adicionar esses elétrons? Na quarta camada. Ah, mas não tem jeito. Quem disse que não tem? Não tem jeito no S, mas pode ser no P? Pode. Pode ser no D? Pode. Pode ser no F? Pode. Como que vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p2. Eu adiciono ou retiro elétron da última camada. Ok? Então, mais um. Hoje a gente tem que sair daqui sem dúvidas. Vamos lá, ó. Pegar aqui, ó. Zinco, número atômico 30. Vamos fazer a distribuição eletrônica? Vamos lá? Zinco, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Fechou? Lembrando, eu estou seguindo o diagrama de Linus-Pauling. E no diagrama de Linus-Pauling, eu distribuo os elétrons em ordem crescente de energia. Falei isso na aula passada. No diagrama de Linus-Pauling, eu distribuo os elétrons em ordem crescente de energia, não de camada. Então vamos lá, ó, devagar. Quantas camadas? Essa aqui é a primeira. Essas aqui pertencem à segunda. Essa aqui, terceira. Essa aqui, a quarta. E essa aqui, terceira. Porque tem o número 3 na frente. Tá vendo? Vamos lá. Para o zinco. Qual é... Ó, presta atenção na pergunta. Qual é a última camada? Então vou até aqui, ó. Essa aqui é a última camada. Certo? Isso, eu tenho que adicionar elétron na última camada. Como? Ele não é a última? Tá vendo? Agora aqui, ó, me ajuda aí. O 3D10, o que é o 3D10? É a última camada? Hã? Isso, exatamente. É a camada mais energética. Como eu disse quando eu estava ali, que quando eu faço a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling,
eu faço a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, não em ordem crescente de camada. Correto? Beleza, então. Vamos lá, ó. Tá aqui. Se eu faço assim, Zn mais 2, como é que fica? Da onde que eu tiro o elétron? Da onde que eu tiro o elétron? De qual? Da quarta. Por que da quarta? Porque ela é a última. Vocês me disseram, eu tiro ou coloco o elétron da última camada. Então, para o zinco mais 2, como que vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Por que você não colocar 4? Porque eu tirei. Você não falou para eu tirar? Você não fala que eu tiro da última camada? A última camada não é quarta? Então eu tiro dele. Ok? Dúvidas? Certeza? Então vamos lá. Agora eu vou fazer assim, ó. Vamos supor que agora eu tenho o Zn menos 2. Ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, eu vou adicionar elétron no átomo. Aonde eu adiciono? Na última camada. Qual é a última camada do átomo? A quarta. Então, onde eu adiciono elétron? Na quarta. É sempre na última camada. Como que vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Correto? Dúvidas? Não? Fala, corintiano. Eu vi que você colocou a mão no bigode aí, tá olhando. Na hora de fazer a anteriores com os quadradinhos, como é que a gente pega a última camada ou mais energética? Mais energética. Mais energética? Porque as camadas anteriores vão estar completas. Verdade. Beleza? Mais alguma dúvida? Certeza? Então tá bom. Eu perguntei. Explica de novo a parte do zinco mais 2. Explico, ó. Então vamos lá. Do jeito que eu fiz ali. Do jeito que eu fiz ali, ó. Daqui pra cá, perdeu 2 elétrons. Daqui, como eu sei que perdeu? Mais 2, é um cátion. E se ele perde da última camada. E a gente viu que a última camada é a quarta. Então, se ele perdeu, tirei, não existe mais. Tá aqui, ó, não existe mais. Agora, se eu pego aqui o zinco e vou para o zinco mais 2. Então, zinco mais 2, ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, aonde que eu coloco esses elétrons? Na última camada. Qual é a última camada do átomo de zinco? A quarta. Mas tem como colocar no subnível S? Não, ele já está cheio. Então, em qual subnível da quarta camada eu adiciono mais 2 elétrons? Na P. Mas, professor, a quarta camada tem o subnível P? Tem. Vou colocar aqui para você, ó. Aqui, ó. Me ajuda aí. Lembra do diagrama de Linus Pauling? Lembra? Vou colocar aqui, então. Como que é o diagrama de Linus Pauling? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10,
7p6. Aí, ó. Olha o diagrama. Qual é a quarta camada? Aqui tem o número 4. Aqui é a quarta camada. Tá aí a quarta camada. A quarta camada tem o subnível S? Tem. Tem o P? Tem. Tem o D? Tem. Tem o F? Tem, ué. Então eu posso colocar 4p2 aqui? Posso. Ok? Eu falei que ia ser tenso. Eu falei que ia dar um nó na cabeça. Eu avisei. Então, eu adiciono ou tiro elétron sempre da última camada. Ok? Show de bola. Não, vamos chegar lá. Calma, vai, calma. Pode colocar o número quântico desses íons ou isso não existe? Pode, ué. Você vai colocar o número quântico, por exemplo, aqui, ó. Número quântico principal. É íon, né? É íon. Número quântico principal, 4. Número quântico secundário, 1. Né? Aí o número quântico magnético, você tem que fazer os orbitais. Então, faça os orbitais. É P, não é? Tá lá. Não são 2 elétrons? Ó. 1, 2, não é isso? Então, de novo, número quântico principal, 4. Número quântico secundário, 1. Número quântico magnético, 0. Número quântico de spin, como a gente viu na questão, ele pode indicar que você comece pelo menos 1/2 ou pelo mais 1/2. Aqui, do jeito que eu coloquei, ficaria mais 1/2. Ok? Pode, não tem problema nenhum. Aí. Vamos então agora, atendendo a pedidos, comentar e fazer apostas. Né? Vamos fazer apostas. Vou falar aqui, ó, sobre o que muito é cobrado na radioatividade, que são as semelhanças atômicas. Tá aqui, ó, semelhanças atômicas. E ó, vou destacar essa palavra aqui, ó. Vou destacar essa palavra maravilhosa aqui, ó. Já estou até destacando para você. Foca nessa palavra aqui. Semelhança significa que é igual? O que é semelhante? Que tem algo em comum. Semelhante é que tem algo em comum. Nós somos semelhantes? Sim. Somos iguais? Não. Mas temos algo em comum. Correto? Então, quando eu falo de semelhança atômica, eu estou falando de algo em comum que existe nos átomos. E aí você deve lembrar claramente, você vai falar, não, isso aí é fácil, isso aí caiu na prova, é comigo mesmo. Nós temos os isótopos, né? Nós temos os isóbaros, e nós temos os isótopos. O que é isso? Isótopo, isóbaro, isótopo. Mesma, né? Ou, no caso, uma semelhança atômica. Isótopo, o que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Eles são iguais? Não. O que eles têm em comum? Mesmo número de prótons. Mas eu vou escrever, para não ter dúvida aqui, ó. O que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo, deixa eu apagar aqui. São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Vou perguntar de novo. Esses átomos são iguais entre si? Não. Eles não são iguais entre si. Eles só possuem o mesmo número de prótons. Ficou claro? Olha o meu exemplo. Tá lá. H11, H12, H13. Beleza? São iguais?
Esse é diferente desse? É, olha a massa. São diferentes. São átomos diferentes, professor? São. A massa de um é 1, a massa do outro é 2, a massa do outro é 3. São diferentes. Mas possuem algo em comum. O mesmo número de prótons. E quem define o elemento é o número de prótons. Sim. Prótio, deutério e trítio. Então, se você encontrar uma água deuterada, o que eu estou falando para você? O que é uma água deuterada? É uma água, H2O, cujo átomo de hidrogênio é exclusivamente formado pelo deutério. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Por exemplo, ó, tá aqui minha garrafinha d'água. Tá aqui minha garrafinha d'água. Vou beber água agora, hein? Tô bebendo água. Bebi água. Quando eu bebi água, eu ingeri prótio? Sim. Eu ingeri deutério? Sim. Eu ingeri trítio? Sim. Todos estão aqui? Sim. Oxi. É. Só que estão em proporções diferentes. Não estão na mesma proporção. Se você me perguntar, em que proporção está? Não sei, gente. Eu não decoro isso. Na natureza a quantidade de prótio é tantos %. Sei lá. Por exemplo, no meu corpo agora, nesse exato momento, tem carbono 14? Tem. Mas, professor, o carbono 14 não é radioativo? É. Uai, professor, eu tenho carbono radioativo no meu corpo? Tem. Uai, então eu vou morrer? Vai. Todos morrem. Você não vai morrer agora. Por quê? Porque a porcentagem, a proporção de carbono 14 no seu corpo é muito baixa. Então, é isso que eu estou falando para você. O que é um elemento químico? Vamos definir elemento químico agora? O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Isso é um elemento químico. De novo, o que é um elemento químico? Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Por exemplo, o xenônio tem 9 isótopos. Eu vou saber a porcentagem de cada um na natureza? Pô. Ok? Então, o que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons. São iguais? Mas são sempre iguais. Então, tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma partícula em comum. Beleza? O que são isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa. São átomos que possuem... Opa! Já deu? Só vamos terminar aqui. Possuem o mesmo... Então, o mesmo número de massa. Rapidinho, só terminar aqui e a gente vai. Exemplo. Carbono 14, nitrogênio 14. Ó, de novo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em cima. Esses dois átomos são iguais? Não. Eles têm algo comum. O mesmo número de massa. Então eles são isóbaros. Para a gente ir para o intervalo, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Correto? Vamos lá, dá exemplo. Exemplo. Carbono 14 de novo. E oxigênio 16. Mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Esses dois átomos são iguais entre si? Mas eles possuem algo em comum? Sim, o número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Número de massa menos o número de prótons. Aqui vai dar 8. Aqui também vai dar 8. Ok? Tranquilo? Depois do intervalo a gente volta, eu termino, faço a pergunta valendo pastel e caldo de cana.